Olá, pessoas bonitas do meu canal. Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá que hora do dia você está vendo esse vídeo. Então, o negócio é o seguinte. Aqui perto da minha cidade, né, na capital do meu estado, estão basicamente fazendo análise de algumas inscrições para uma exposição de arte que querem fazer. O tema também da exposição se chama Baía de Vitória. Então, obviamente, o tema está rondando essa parte, assim, essa questão da cultura do mar e dos pescadores que tem muito aqui na minha região. Não sei na região de vocês, mas pra cá eu sempre tive essa influência, vamos dizer. Desde pequena eu cresci basicamente perto da praia e em contato com coisas que vêm do mar. Além de eu ser uma pessoa que eu já gosto muito de biologia marinha, tanto que esse era um dos meus sonhos de criança, eu queria muito ser uma bióloga. E acabei querendo me tornar artista. Mas assim, esse foi um dos sonhos que eu tinha quando eu era criança. E morar numa cidade pequena, onde basicamente o turismo roda em volta de praia, ajuda bastante meio que a fomentar essa ideia, assim, né? Eu me lembro que uma das minhas lembranças mais preferidas de quando eu fui à praia, quando eu era criança, era que tinha um cara, um turista, sei lá, um moço, que do nada ele voltou com uma chapoca de uma estrela do mar, laranja, gigante da água. Não sei como aquele negócio veio parar aqui, mas ele chegou com uma estrela do mar laranja gigante na praia. Eu já vi várias águas vivas por aqui. Já consegui até ver cavalo marinho, cara. O cavalo marinho, o bichinho era desse tamanho, esquisito pra caramba, o rabinho dele rolando no meu dedo. Vários peixes, de tipo assim, peruá, ou galo, peixe galo, parando assim na nossa areia. Eu estudei numa escola que é focada nessas pesquisas assim de aquicultura e pesca. Então eu tive muito contato com as pesquisas assim, marítimas, com o mangue. Até fiz marcação de tartaruga, cara, olha. Muito biólogas. E acaba que também eu uso bastante a influência do mar para poder fazer as minhas criações, né? Não é à toa que uma das criaturas que eu gosto mais de desenhar são as sereias. Quem me segue no Instagram sabe. Então não tinha como eu ficar de fora. Eu quis muito participar de um negócio legal desses e eu espero que eu seja escolhida. A ideia que eu enviei para eles foi basicamente uma exposição de vários desenhos feitos a óleo pastel em folhas A3, com temas sobre o mar, e este vídeo vai basicamente ser o vlog para saber se as coisas estão dando certo por aqui, porque assim, é a primeira exposição assim com que eu me inscrevo e eu estou ansiosa para saber como é que essas coisas vão acontecer. Então, este vai ser um vlog dos dias que se seguem, né, que estão seguindo até o dia que eles vão divulgar os resultados. O dia que eles vão divulgar os resultados vai ser no dia 24 desse mês de fevereiro. E quando chegar nesse dia, eu vou dar um aval melhor pra vocês. E até a gente chegar nesse dia de saber os resultados, nós vamos acompanhando aqui com alguns processos meus enquanto eu faço os desenhos. Vocês vão ver melhor aqui os desenhos assim, né, completos. E vamos ver no que dá. Mal posso esperar, tomara que eu seja escolhida. Se não, esse vídeo aqui ele vai todo pro lixo, né? Não sei. Ou vai pra algum, tipo assim, acúmulo de experiências, que aí eu posso postar no fim do ano. Vamos ver. Tomara que eu consiga.
Saiu o resultado e infelizmente eu não fui aceita. E pensando agora, eu acho que assim a minha reentrada das coisas que eu fiz ficou meio vaga, porque sei lá, talvez não tenha sido de acordo 100% com o que era a proposta da exposição. Fiquei um pouquinho triste, mas se bem que eu acho que eu já sabia lá no fundo que eu não ia ser escolhida. Porém, eu não vou jogar os desenhos fora, obviamente, eu vou deixar guardado aqui em casa. E nem tudo na vida, né, nós vamos ser escolhidos pra gente poder participar. Mas isso também não quer dizer que a gente deva desistir. Porque, assim, a lição de moral não é porque você não conseguiu de uma primeira vez fazer alguma coisa que talvez esteja atrelado com aquilo que você gosta ou com o seu sonho de vida, que você não vai conseguir de novo. Então, se acontecer alguma outra oportunidade de eu participar, de eu expor os meus desenhos, eu vou expor minhas obras. Mas, enquanto isso, eu exponho aqui em casa. Eu acho que mais à frente eu vou comprar algumas molduras de A3 e vou colocar aqui em casa pra eles não ficarem perdidos na poeira. Fazer o que, né? A vida tem disso. Hey, Pepito! Vem cá, Vinigo. Pepito.
Bem, esse momento com ela. Nós vamos sim. Depois que eu terminei essa arte dos peixes, eu passei para poder fazer uma outra arte. Eu queria fazer mais alguma coisa com o giz pastel, porque, bom, eu estou em uma missão de gastar eles, porque simplesmente giz pastel não acaba. Comigo não, eu recebi eles já pequenos de uma outra pessoa e eles estão comigo há anos, então eu tentei fazer mais alguns desenhos. Para poder acabar logo com eles, comecei que supostamente era para ser um recife de corais, mas não deu. Aí então chegamos na tentativa 2, que foi um rosto. Eu queria fazer um rosto tipo assim de uma fada, de algum ser feérico, sei lá, com penas, mas a ideia para poder fazer ele rapidamente sumiu da minha mente porque eu não estava conseguindo concentrar. Chegou a tentativa 3, também não deu certo e sinceramente demorou muito para poder chegar num momento assim de uma ideia legal. Tanto que eu tive que trocar. Fiquei com raiva, tirei as fitinhas, não sabia o que fazer, falei, vou desenhar outra coisa sem ser no giz pastel. Mas eu queria desenhar algo com o giz. Mas aí eu senti que, sinceramente, gravar o que eu precisava fazer nesse momento ia ser um pouco desconfortável. Eu estava desconfortável com, tipo assim, ter que gravar o processo inteiro. Então eu comecei a pintar essa parte depois de eu ter desenhado o meu esboço com o meu lápis de cor. Fui vendo o que dava e eu quis fazer uma arte bem grande porque eu tava de saco cheio. E uma coisa, quando você está de saco cheio, não é bom você tentar se concentrar em coisas pequenas. Portanto, foi por isso que eu peguei esse giz pastelzinho, fiz essa arte grandona para eu conseguir gastar o máximo de amarelo que eu podia. Bom, eu tô passando ele no dedo porque quando o giz ele acaba entrando em atrito com a folha, pelo menos o meu, né? Porque o meu é velho e seco pra caramba. Ele acaba criando tipo uma massinha do restante do giz. E como eu não quero jogar ele fora, eu acabo passando essa massa no resto que está na folha. Eu acabei pegando o giz pastel roxo também para poder passar por cima do amarelo, porque eu acho que essas duas cores ficam legais juntas e eu queria fazer tipo... a ideia desse desenho foi que eu desenhei uma espécie de andorinha estelar. Parece uma estrelinha, mas o meu objetivo foi fazer ela como se fosse uma andorinha mágica. E nessa hora aí, a andorinha mágica não ia sair mágica se eu continuasse gravando. Então, eu parei. E depois eu só voltei quando toda a folha estava terminada. Depois que eu terminei o desenho, eu fui limpar a minha caixinha de giz pastel porque estava nojenta. Os giz pastéis, bom, pelo menos os meus, eles ficaram com uma crosta seca porque eles são bem velhos. E eu tive que tirar isso tudo para eu conseguir pintar direito. E esse papelzinho que eu uso para poder cobrir eles, bom, tava num estado deplorável. E uma dica para vocês, para poder limpar o giz pastel, eu usei um lencinho e posteriormente algumas lixas de unha, porque, bem, se você tá com o seu giz pastel seco do lado de fora, vai ser difícil você limpar sem ter um papelzinho ou, tipo assim, alguma lixa para poder fazer isso. Eu acho importante a gente limpar os giz pastéis, eu não sei se isso é o recomendado a fazer, mas eu tive que fazer isso em ordem de conseguir usar eles depois. E conforme alguns também eram limpos, foram sendo limpos, eu pegava os restos deles e colocava no desenho, porque eu gosto de fazer isso, sabe? Como eu tava limpando eles, acabava sobrando esses resíduos assim, e eu fui pegando os resíduozinhos pra poder colocar no restante do meu desenho, porque foi assim que eu fiz aquele efeito de, tipo, uns brilhinhos que saem do caminho do fogo, sei lá, do lado do desenho. Bem, é importante a gente manter algumas manutenções dos nossos materiais de arte, porque senão, né, eles acabam feios, secos, dependendo do que for, às vezes eles ficam até inutilizáveis, e fazia muito tempo que eu não limpava essa caixinha deles. Tanto que dá pra ver que até que as bordas delas estão pucadas, né, estão rasgadas, e eu tive que usar a minha washi tape pra poder deixar elas juntas. Porque, bom, pra você fazer com que os seus giz pastéis não se movam, você tem que ter a caixa boa, né? Aí eu limpei esse suportezinho deles e botei de volta.
Não é muita coisa assim agora, só um momento que eu quis mesmo gravar pra poder mostrar pra vocês como é a manutenção. Porque... Eita! Porque se a gente quer que uma coisa dure por bastante tempo, a gente tem que deixar ela bonitinha, né? E essas coisas não estavam definitivamente nada bonitas. E é assim que eu faço minha manutenção. Pego a lixa e vou usando ela até ela ficar toda raspada. Tanto que, na verdade, essa não é nenhuma lixa nova. É uma lixa velha que já não dava pra usar na unha. Então eu usei nos giz pastéis. Usei pedacinhos de folha também. Posteriormente eu tive que usar o meu estilete, porque estava uma situação deplorável. Ainda mais com os meus giz pastéis azuis e alguns cinzentos. E eu vou dizer, não é uma coisa, assim, que deixa, assim, os resíduos fáceis de tirar, não. Se você tá fazendo alguma coisa de giz pastel e desenhando, ou limpando como eu estou fazendo, é bom que você depois chegue com uma esponjinha pra poder tirar toda essa sujeira que eles deixam, porque... Bom, eu fiz essa limpeza justamente porque já tava suja a minha mesa. Então você chega, pega um pouco de detergente, porque o detergente ele neutraliza o óleo, e passa a esponja por cima. Foi assim que os meus giz pastéis ficaram. Não estão 100% limpos, mas com certeza estão um pouco melhores do que antes, porque eles estavam com a camada seca. E essa camada ela é uma porcaria, porque você passa ela por cima das cores e como ela está seca, ela vai tirar. Ela vai tirar a camada que você colocou já no papel. E isso me acontece mais vezes do que eu gostaria que acontecesse. Esses são os acabamentos finais. Bom, ficou decente, não ficou bonito, mas ficou decente. E eu espero que pelo menos na próxima caixinha que eu vá receber, eu vá conseguir mantê-la de num estado melhor. Porque eles já vieram assim pra mim. E, gente, essas coisas são muito velhas, eu tô tentando acabar com elas, porque eu quero comprar um giz pastel novo. Mas tá difícil acabar com eles, eu acho que... eu vou comprar uma página nova. Quero dizer, uma página nova não, sorry. Eu vou comprar um negócio de pastel novo e eu ainda vou continuar usando esses daí. E na parte final da minha confecção dessa arte, eu acabei adicionando os detalhes em guache escolar, porque eu acho que dá um tchan no desenho, assim, fazem os detalhes ficarem lindos. E eu basicamente acabei arrumando um novo estilo de pintura pra mim, fazendo desse tipo. E, gente, não é nada muito chique, não. É guache escolar normal da Acrylex. Olha eu fazendo promoção. Eu estou usando, basicamente, as tintas escolares da Acrylex aqui. E elas me servem muito bem. Eu não sei se, na verdade, existe uma diferença entre a guache escolar e a guache profissional. Mas, bom, depois que eu aprendi a pintar com tinta guache escolar, meu filho, ficou maravilhoso. E eu amei adicionar esses detalhezinhos de riscos na arte. E essa não é a primeira vez que eu faço isso. Eu fiz nas minhas outras artes que eu mostrei aqui no vídeo também. Só não mostrei o processo inteiro, como eu tô mostrando aqui. E assim, se vocês quiserem, eu aconselho muito vocês a fazerem isso, porque fica um efeito muito, mas muito legal. E como a tinta guache da Acrylex ela é baratinha, vai ficar bom pro seu bolso também. E sabe, às vezes a gente não precisa de materiais muito chiques pra fazer uma coisa ficar legal. Porque não é o material que faz o artista melhor, é o artista que faz o melhor com o material. E com essa pequena filosofia, nós vamos terminar o vídeo de hoje. Não necessariamente terminando porque ainda faltam alguns minutos, mas... Gente, vocês às vezes não precisam de coisas muito chiques para poder fazer algo muito chique. Como vocês estão vendo, eu usei tinta guache escolar, ponta de um pincel e tinta guache branca para poder fazer estrelinhas. Então, se você não tem muitas condições de investir em materiais caros ou assim, considerados mais de melhor qualidade, você pode começar pesquisando com materiais pequenos, teste, compre materiais mais baratos, aprenda a usar eles de uma forma que façam eles parecerem caros. Porque, bom, se eu fosse ver isso de algum artista mais famoso, eu diria que ele usou materiais caros, mas não. Acho que a única coisa mais cara que eu tenho aqui seria o giz pastel. Mas, mesmo assim, se você tem poucos materiais, faça o melhor com aquilo que você tem e não desista, porque um dia você vai conseguir comprar os materiais que você quer e aos poucos você constrói a sua paleta, vai construindo o seu cantinho com todas as coisas que você gosta de usar. E essa arte, acredito eu que ela tem esse significado de você dar o seu melhor, porque é um voo do uma andorinha. Se você se manter no chão o tempo todo,
você não vai conseguir chegar nos níveis que você quer, mas se você sempre procurar voar e treinar o seu voo, você pode alcançar as estrelas. E no final, finalizando tudo, fui tirar o washi tape, ela arrancou um pedaço da folha. Mas tudo bem, porque isso prova que não é arte de inteligência artificial, foi feita por mim. E o resultado completo vocês vão ver agora nesta próxima filmagem. Então esse foi o resultado final do meu desenho do pássaro de fogo e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da arte. E fiquem aqui para mais outros vídeos, porque eu vou estar aqui futuramente, em outros dias, em outros tempos e outros momentos. Me siga no Instagram e Deus abençoe vocês. Até mais!